Fala, turminha, tudo bem? Canal Santos The Best está no ar a partir de agora. Eu, Samuel, estou chegando para mais um vídeo. Nós vamos falar do Peixe nesse nosso próximo assunto. Santos que quer contratar reforços para o Cuca no meio do ano aí nessa janela. E nós vamos falar de alguns boatos já. Antes, se inscreva, ative o sino para você não perder nenhum conteúdo. E se gostar, você dá o like, porque ajuda no engajamento do canal. Então, bora lá, sem perder tempo. Se tem a opção de hypar o vídeo também, ajuda a gente no engajamento, certo? Então vamos lá falar do Santos. Depois da última vitória de 3-1, agora os jogadores do Santos estão de férias até dia 26 de junho praticamente, e para a pausa da Copa do Mundo. E o Santos que conseguiu ficar fora da zona do rebaixamento, venceu o jogo contra o Vitória 3-1 e foi também favorecido com os resultados ruins do Vasco e do Grêmio. Ambos perderam e o Santos ficou na frente, então dos dois vai dormir toda a Copa do Mundo longe da zona de rebaixamento. Depois, quando voltar, vamos ter mais tranquilidade. Fora isso, agora então o Santos tenta reformular o elenco e trazer reforços. O Cuca quer pelo menos 5 reforços, né, de 4 a 5 reforços, podendo chegar a 7, mas o ideal é 4, 5 reforços para que o Santos consiga encorpar o time para a sequência da temporada. Só que tem dois problemas. O primeiro, o Santos está quebrado, não tem dinheiro. Segundo, o Santos tem que primeiro se desfazer de jogadores que lá estão com contrato ativo, ganhando muito, para depois abrir espaço na folha para trazer outro. Então o Santos tem esses problemas para resolver antes de contratar. O Santos está tentando se desfazer do Rincon, o contrato dele, para terminar. O Santos conseguir rescindir, ficar livre do Rincon, do Zé Rafael, também do Zé Ivaldo, zagueiro. Mas, cara, tá difícil, é complicado. Não é de uma hora para outra que o jogador abre mão do seu contrato, certo? E, em paralelo a isso, o Santos vai tentar alguns reforços. E agora tem a possibilidade do Santos também negociar alguns jogadores para vender, fazer caixa. O Gabriel Brazão, a gente sabe que sempre é um jogador que tem mercado, que vai vir times da Europa agora no meio do ano para tentar fazer alguma proposta e levá-lo. O Santos tem o Robinho Júnior que pode ser vendido, tem o Gabriel Bom Tempo. São jogadores que o Santos tem realmente algum certo mercado. E tem também o JP Sherman, que pertence ao Santos e está no Curitiba emprestado. Então, vocês têm uns jogadores aí que pode ser vendido. Por outro lado, o Santos quer trazer alguns reforços. E aí o Cuca já disse que precisa de pelo menos o lateral esquerdo. A gente sabe que é uma posição que está precisando, carente. Só tem o Escobar ali. O Cuca pede um lateral direito, sendo que o Mike é um deles que o Santos quer também se desfazer, mas não é tão simples. Não é complicado por causa do contrato que ele tem com o Santos. Então o Cuca quer um lateral. Tem o Igor Vinícius, que é o titular, mas a gente sabe que tem altos e baixos. Então o Cuca quer um lateral direito, sendo que precisa se desfazer do Mike. Quer um lateral esquerdo, que eu falei, precisa. Um volante, que já tem o Ilharão, né? Já tem o Gustavinho, já tem o João Schmidt, entre outros que tem nessa posição, Zé Rafael, que lá está ainda. E ele quer o Oliva, que veio contratado. Então ele quer mais um volante. Não sei porquê, mas quer mais um volante, sendo que o Ilharão, a gente sabe que já é um jogador que tem um pouco de dificuldade de manter a forma física e jogar todos os jogos. Um meio-campista, que pode ser um camisa 10, que é difícil achar, e mais talvez um atacante. Então o Santos precisa de 4, 5, 6 reforços, dependendo da situação. E eis que, para o gol, o Santos pode perder o Brazão, e aí há a possibilidade do Santos colocar os jovens que lá estão, né? Tem o Diógenes, que pode jogar. Só que, por outro lado, o Santos pode ter de volta, sabe quem? Meus amigos e minhas amigas, ele mesmo, JP Sherman. O JP Sherman, que foi negociado com o Bahia por empréstimo, ele pode ser utilizado pelo Cuca no segundo semestre pelo Santos. Só que divide opiniões, porque nós sabemos todos porque o João Paulo não é unanimidade na Vila Belmiro. E esse tema divide opiniões nos bastidores do Santos, porque ele está emprestado à Bahia e ele não vem sendo titular com o Rogério Ceni, tem muitos altos e baixos.
certo? Além dele, o Santos tem o Diógenes, que eu falei que pode ser lançado aí, mas é um goleiro fraco, na minha opinião, fraquíssimo. O João Pedro também é uma opção. Só que o João Paulo, ele é mais experiente. Chegou até a ser consultado pelo Corinthians, mas as conversas não avançaram. Então, segundo as informações que vêm, o Santos pode reintegrar o João Paulo, que vive um momento complicado no Bahia, só que ele pertence ao Santos. Então, gente, o João Paulo seria essa opção para ser goleiro. Aí eu fui pegar aqui o João Paulo, o contrato de empréstimo dele com o Bahia termina agora, dia 30 de junho. Então, ele vai ser devolvido ao Santos, porque o Bahia não quer contratá-lo em definitivo, não vai pagar nada por ele. Então, ele vai voltar, seu contrato acaba dia 30 de junho, hoje é dia 1º de junho, então falta 29 dias para terminar o contrato do João Paulo, e ele já pode voltar para o Santos, porque ele tem contrato com o Santos ainda. Então, quer dizer, ele vai ser aproveitado, ele é emprestado pelo Santos e tem contrato até dezembro de 2027 com o Santos, certo? E aí, cara, é complicadíssima essa situação do João Paulo. Cara, eu acho que o Bahia não vai ficar com ele vai ter que voltar para o Santos. Vai ter que voltar. Ele é jogador do Santos até 2027. Só que eu, por outro lado, não colocaria para jogar. Eu acho que coloca o João Pedro, ou traz um outro goleiro, se vender o brasão, mas colocar ele de titular, vai começar novamente aquela grande parte da torcida que não gosta do João Paulo, sabe que ele é um goleiro que teve problemas no Santos, participou do rebaixamento, e é um goleiro que vai dividir demais a opinião pelo lado negativo, certo? Só que ele pertence ao Santos. Se não tiver um outro, pela experiência, talvez capaz dele ganhar a posição, ele jogar com o Cuca, porque o Diógenes não tem condições. É um goleiro bem fraco, certo? Então acho que nem o Cuca confia no Diógenes. Então o JP Sherman pode... o JP Sherman não, que está emprestado ao Curitiba, não, é o JP, o João Paulo. Ele pode voltar para o Santos, então, aí como sendo um goleiro para ser aproveitado, porque ele tem contrato com o Santos e vai ser devolvido pelo Bahia, beleza? E também, falando sobre possíveis reforços, que eu já disse, o Santos quer contratar pelo menos 4, 5, dependendo da situação, 6 reforços. E saiu um boato, né, um possível nome. O Santos vai atrás de mais bagre do futebol sul-americano? Parece que sim. Depois de trazer aí alguns zagueiros, né, o Santos trouxe o Adonis Frias, que é um zagueiro bem limitado, tecnicamente. Teve o Alex Duarte, que nem tá no Santos, tá emprestado, fraco. E aí o Santos vai atrás de mais jogadores sul-americanos. E tem um boato, né, que o Santos teria o interesse em contratar um jogador do São Lourenço. Isso mesmo. O Santos deve usar a parada da Copa do Mundo para reforçar o elenco, visando qualificá-lo para o Cuca ter mais opções. O Santos aproveita então, e o Cuca pediu um meio-campista. E essas movimentações podem ser mais intensas, visando qualificar então um jogador para essa posição que o Cuca está pedindo. Esse meia trata-se de um jogador do São Lourenço, de 27 anos, argentino, que o Santos está interessado. Trata-se do Manuel Insalhaldi. Isso mesmo, Manuel Insalhaldi. Jogador que chamou a atenção do Santos justamente nos confrontos do Santos contra o São Lourenço pela Copa Sul-Americana. O Santos gostou muito, os analistas do Santos gostaram muito do perfil desse jogador. A comissão técnica também gostou, o Cuca gostou, então o Peixe passou a observá-lo, esse jogador. O que facilita é que é um jogador que nunca atuou fora da Argentina e teria interesse em jogar no Brasil. Além disso, ele tem contrato com o São Lourenço até o final do ano e aparentemente não seria muito caro. O Manuel Insalhaldi é um jogador que destrói no meio-campo e joga com a camisa 8, mas também pode atuar como um 5. É um atleta com dito, se encaixa no estilo de jogo do Cuca. Então tá aí, o Santos teria interesse no Manuel Insalhaldi, que pode jogar de volante. Cara, acabou de trazer o Oliva, Jesus amado. Acabou de trazer o Oliva, que pode jogar como um primeiro, pode jogar como um segundo, vai atrás de mais um volante, que tem o Gustavinho, tem o William Arão, tem o João Schmidt e tem o Samuel Perry, né, que também joga nessa posição, que entrou no último jogo,
Quer dizer, tem volante ali, tem o Zé Rafael, tem muitos jogadores dessa posição, você que vai trazer mais um, certo? Eu acho que ele teria que dar prioridade para trazer pelo menos mais um atacante que viesse para ser titular, por exemplo, certo? Mas vai lá o Santos de novo atrás desses jogadores aí que a gente sabe que é um tiro no escuro, pode dar certo como pode dar errado, beleza? Mas eu confesso que eu não conheço, nunca ouvi falar do Manuel Insalhalde. 99,99999% da torcida do Santos nunca ouviu falar dele, nunca viu jogar, certo? Então é uma incógnita, é um tiro no escuro e seria aí mais um jogador que vem aí com um salário de pelo menos 3 anos, um jogador que vem com um salário alto, porque não sai lá do futebol argentino para vir jogar muito barato aqui. E é um cara que vai ser um tiro no escuro, vai ser um jogador que pode dar certo, mas a tendência é de dar errado mais um e ficar aí com um jogador, mais um no elenco para você depois ficar preso, não consegue se desfazer, fica com um contrato e não é aproveitado pelo treinador. Mas é um jogador que foi falado aí que o Santos pode estar interessado. Beleza? Se gostar do vídeo, dá like, a gente volta com muito mais Santos no canal. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Eu fui e deixe a opinião de vocês nos comentários.